Olá, amigos do blog Calçadão. Hoje é dia 4 de agosto, domingo frio de Ribeirão Preto, né, Ricardo? É isso aí. Ao contrário do domingo passado que estava um solzão, hoje está frio. Estamos começando aqui mais um resumo da semana do blog Calçadão, onde a gente faz análise das matérias colocadas no blog durante a semana. É isso aí. Paulo Honório, Ricardo Jimenez, estamos caminhando, hein, Paulinho? Estamos chegando à marca dos 500 inscritos. Cada dia estamos ganhando mais inscritos. Se você ainda não se inscreveu, entra aqui, ó, clica, se inscreva, ajuda a gente a chegar à marca de 1000. Por que 1000? Porque quando chega a 1000 inscritos, o próprio YouTube muda o canal de patamar e ele começa a divulgar os vídeos para mais gente. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer que a nossa voz seja mais divulgada, contribua com a gente, se inscreva para chegar a 1000 inscritos. Queria mandar 2 abraços especiais, um para o professor, 3 na verdade, professor Antônio Moura, que você conhece, estive conversando com ele essa semana, grande, gente boa pra caramba, muito inteligente. Um abraço ao professor Moura, um abraço ao João Braz, estive também conversando com ele ontem, grande abraço ao João Braz e um abraço a Neuza Paviato do MST, sempre companheira. Aliás, alguns produtos da reforma agrária que estão sendo produzidos aqui em Ribeirão Preto, tanto no assentamento Mário Lago quanto no acampamento Paulo Botelho, nós vamos trazer aqui no resumo da semana para colocar aqui, se o pessoal tiver interesse para adquirir, vamos estar aqui junto com o blog Calçadão. Eu vou também aproveitar e mandar um abraço. Ontem nós estivemos na sexta-feira, com alguns ex-conselheiros tutelares lá na Quermesse da Lapa. Estava lá a Judete, a Rose, a Cidinha, a Karen e o Haroldo. Muito legal. Gente, companheiros aí de luta, na luta pela criança e adolescente. E a gente vai falar do Conselho Tutelar nesse resumo. Legal. Ricardo, o primeiro assunto que a gente colocou no nosso blog essa semana foi em relação à reforma da Previdência Municipal. O Nogueira, ele vai apresentar para a Câmara uma reforma municipal, é isso? Na verdade, ele está insistindo ainda, tanto com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quanto com o presidente do Senado, para incluir estados e municípios na reforma da Previdência, que vai ser votada em segundo turno na Câmara agora nesse mês de agosto e depois vai ser encaminhada ao Senado. Por que o Nogueira faz esse esforço? Porque se estados e municípios forem incluídos na reforma da Previdência lá em Brasília, ele não vai precisar fazer o esforço e nem ter o desgaste de fazer aqui. Mas caso ele não consiga, já está pronto uma reforma da Previdência do Nogueira. Ele já fez uma pequena reforma, os novos servidores que entram na prefeitura já se aposentam com um teto, que é o teto do INSS, mas a reforma do Nogueira é uma verdadeira reformulação no IPM e as propostas básicas é aumento de contribuição do servidor, que passa a contribuir com 14%, hoje contribui com 11%, também um aumento de repasse da prefeitura, que hoje contribui com 22%, vai para 28%, e um repasse direto da dívida ativa do município por 75 anos, uma parte da dívida ativa, ao invés de entrar nos cofres da prefeitura, vão direto para o IPM. É um assunto controverso. Esse ano o orçamento de Ribeirão Preto vai destinar 320 milhões para o IPM, que é uma quantidade grande, porém a gente sabe que o sentido das reformas da Previdência que estão sendo feitas, tanto que foi proposta pelo Temer, que está sendo feita pelo Bolsonaro e pelo Nogueira, é um sentido de retirar direito do trabalhador para sobrar dinheiro para o pagamento da dívida pública, que é o financiamento da Bolsa Banqueiro, né? Essa é a preocupação. O Sindicato dos Servidores soltou uma nota essa semana que está tentando participar desse debate, mas parece que não tem obtido êxito, né? E o prefeito não tem aberto o diálogo com o Sindicato dos Servidores a respeito desse assunto. Eu acho que os sindicatos têm que fazer uma proposta do sindicato. Sim. Pronto. E aí tentar verificar onde que estão as diferenças. Uma proposta vindo dos trabalhadores, né? Exatamente. É isso. A segunda notícia, Ricardo, diz respeito ao plano diretor da cidade de Ribeirão Preto, que está para sair. Teve um trabalho intenso, a gente acompanhou a prefeitura durante esse mandato, principalmente com o Dr. Edson Ortega na frente, um empenho para se aprovar o plano diretor. Sim. E parece que vai sair agora. É um assunto muito importante de Ribeirão Preto, porque o plano diretor que foi feito com todos os encaminhamentos corretos foi o de 95, depois vem fazendo puxadinho no de 95. Ele tem que ser atualizado de 10 em 10 anos. 10 em 10. E agora, desde 2015, essa proposta de plano diretor está parada, né? Não só o plano diretor, mas também as leis complementares, né? E o Edson Ortega, que é o secretário do Planejamento, garante que isso vai ser votado ainda esse ano. E há um indicativo que anda nas conversas, a boca pequena,
de que há um indicativo de atualização da planta genérica de valores, que são os valores dos imóveis que servem de base para você calcular o IPTU. E toda vez que a administração pública, não só de Ribeirão Preto, mas qualquer uma, diz que vai atualizar a planta genérica de valores, o sinal amarelo já sobe por causa do IPTU. Do aumento do IPTU. Agora, o aumento do IPTU é uma coisa que pode se considerar sempre ruim ou não? Depende. A administração precisa aumentar a arrecadação. Né? Uma das formas de aumentar a arrecadação é aumentar imposto. Só que isso é um assunto complicado. Depende. Se você for aumentar o IPTU de maneira linear a atingir ricos e pobres, é uma coisa que a gente tem que ser contra. Um aumento do IPTU de maneira progressiva, ou seja, quem tem mais e especula mais, paga mais, e quem tem menos, paga menos, é um assunto que eu acho que tem que estar na pauta do dia e tem que ser conversado com a sociedade ribeirão-pretana. Então é nesse sentido que eu acho que a sociedade civil tem que estar de olho nesse debate do plano diretor, porque Ribeirão Preto é uma cidade que a gente sabe que é controlada pela especulação imobiliária. É o grande poder aqui na cidade. E se a gente não tomar cuidado, pode sair um plano diretor que aumente ainda mais a especulação imobiliária e incida mais impostos sobre os pobres, por exemplo. Né? Então a gente defende aqui a discussão de um IPTU progressivo, né? Esse aqui desonera os pobres e cobra mais de quem tem mais imóveis, e especula com esses imóveis. A tal da outorga onerosa, tem muitas construtoras em Ribeirão Preto que constroem a mais do que necessário, e quando se faz isso, há instrumentos, tudo nós estamos falando está no Estatuto da Cidade, né? Há instrumentos que fazem com que essas empresas possam fazer uma compensação para o município, né? Um parque, uma praça, ou qualquer outra coisa. Né? Há a questão da regularização fundiária urbana, que é fundamental numa cidade que tem mais de 60 mil sem-tetos, mais de 100 núcleos de favela e de ocupações. Isso precisa estar no plano diretor, ou seja, um conjunto, né, de políticas, Paulinho, que a sociedade civil, os movimentos de moradia, os sindicatos têm que estar de olho nesse debate. O plano diretor ele é muito complexo, tem vários aspectos, mas aqui a gente está pegando agora especificamente em relação à questão do IPTU. Sim. Quando se fala em IPTU progressivo, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é isso e por que acontece isso. Você consegue dar uma esmiuçada nisso? A gente até pode convidar um especialista para falar sobre isso, mas o que diz o Estatuto da Cidade é que as leis complementares e o próprio plano diretor traça objetivos, né, para os imóveis em Ribeirão Preto. E se as pessoas não cumprem com esses objetivos que são colocados no plano diretor, por exemplo, se a pessoa tem mais do que um imóvel, que eles estejam ocupados por moradia, não pode ter um imóvel vazio para especulação imobiliária, ou seja, uma série de condições que as pessoas têm que cumprir. Não cumprindo, há aumento do IPTU para aquela pessoa. Por isso que eles falam assim, aumentada no tempo. Quanto mais tempo ela progressiva no tempo. No tempo. Entendeu? Então o cara tem um terreno vazio lá. O cara não planta nem uma mandioca lá, ele não planta. Ele não constrói nada. E ele vai deixando aquele vazio no meio da cidade. Naturalmente, esse IPTU progressivo no tempo aumentaria a carga tributária desse indivíduo. E você imagina quanto isso pode pesar, por exemplo, para as grandes imobiliárias em Ribeirão Preto, porque espaços vazios e imóveis vazios na cidade tem muitos, né? Muitos. O próprio prefeito deu um dado que a gente falou na semana passada, são 10 mil imóveis vazios. Né? E além de não cumprir com as regras do plano diretor, se o imóvel não paga IPTU há 5 anos, o próprio prefeito está fazendo um decreto que pode desapropriar esse imóvel, né? E o que tem que estar de olho para lutar é que essas desapropriações sejam endereçadas para a moradia social. Né? Inclusive, uma coisa importante que o plano diretor tem que traçar são as áreas de interesse social em Ribeirão Preto. Né? Delimitar quais são as áreas de interesse social para a produção de moradia popular em Ribeirão Preto, que é fundamental, né? Uma transformação que a cidade necessita. Muito bem. A outra notícia que a gente tem colocado aqui é em relação aos movimentos de moradia na cidade, que tem se mobilizado cada vez mais, até por uma necessidade, né? A cidade tem crescido muito o número de habitação precária, né? Habitação em favela, ocupações diárias. Então tem tudo a ver um assunto com o outro, né? Na medida que as pessoas têm necessidade e não têm produção habitacional, as pessoas vão ocupando as áreas que estão paradas, né? Que não tem nenhum tipo de função social. E a terceira notícia, a gente fala aqui que os movimentos cobraram o prefeito. Os números são assim alarmantes, né? São 60 mil pessoas ocupando mais de 100 núcleos de favelas e comunidades. Então, a gente costuma dizer aqui no blog que é uma cidade de cravinhos, né? Em locais e moradias irregulares. Você imagina se as mais de 80
reintegrações de posse acontecem, que elas já estão na berlinda, nós colocaremos uma cidade de cravinhos nas ruas de Ribeirão Preto. Então é um problema social gravíssimo. Essa semana os movimentos de moradia encontraram com o prefeito, até o urbanista Mauro Freitas teve, um abraço para o Mauro, teve a oportunidade de falar com o prefeito e cobrar o prefeito para que a prefeitura aponte políticas públicas no sentido de enfrentar esse problema social, né? De fazer a regularização fundiária, de fazer moradia de interesse social. E dentro dessa conjuntura nós temos um problema iminente acontecendo e que está fazendo com que a comunidade se organize, que é o problema que nós falamos aqui na semana passada, que é o da Nazaré Paulista, né? Você tem acompanhado bastante lá, né, Paulo? Tenho. Até eu vou... Mas só voltando um pouquinho nesses dados aí. A prefeitura, esses dados que você colocou de número de favela, são dados oficiais. Sim. Eu tenho certeza absoluta de que esses dados estão defasados, até porque, por exemplo, uma comunidade como a Nazaré, ela não está constando nesses dados. Entendi. E lá hoje tem 500 famílias. Que dá 2.000 pessoas. Que dá mais, né? Até mais, né? Então, para você ter uma noção, como a Nazaré não está constando nos dados da prefeitura, outras também podem não estar. E acontece o seguinte, a proliferação de comunidades assim é um negócio do dia para a noite. Sim. No Maria Casagrande, por exemplo, tem uma que começou não faz 2, 3 meses, está lotado e não existe dados. Assim, acontece da noite para o dia. Exatamente. Então, esse caso de números de habitação precária em Ribeirão Preto tem aumentado muito. E a gente não pode considerar que Ribeirão é uma ilha, né? É um problema nacional que repercute em Ribeirão Preto, inclusive as próprias políticas públicas de moradia tem que ter o apoio estadual e apoio nacional, né? O que acontece é que Ribeirão Preto está desde 2016 sem ter um único projeto habitacional de interesse social. Nenhum. Então, portanto, as pessoas ficam sem alternativas, né? Não tem esperança, não tem alternativa, não tem nada. Junto com isso, vem a questão dos aluguéis, né? Que são extremamente caros e que é uma pessoa com baixa renda, aliás, sem renda formal, porque a maioria das pessoas estão desempregadas. Exatamente. A saída qual que é? A saída é ocupar um espaço para poder cuidar da família. E é um problema que tende a se agravar, né? Tende a se agravar porque tem essa condicionante da macroeconomia brasileira, do desemprego e do aumento do aluguel, né? Tem tudo a ver com a especulação imobiliária também, né? Infelizmente, assim, essa é uma situação que pode chegar a um limite de situação insuportável na cidade. Exatamente. Agora, uma esperança que tem, Ricardo, que eu acho que é importante, é a própria organização das comunidades. Sim. Porque as comunidades elas estão sendo formadas por trabalhadores, por gente que quer viver, né, quer morar com dignidade. Então, a organização dessas comunidades, a partir delas mesmas, associação de moradores, projetos que acontecem lá dentro, isso fortalece a estrutura dela. Claro, né? claro. Então, E o que a gente cobra do poder público nesse sentido, nós estamos vivendo um momento de crise. Seria impensável achar que a Prefeitura de Ribeirão Preto sozinha vai resolver um problema desse tamanho, mas o que nós desejamos, o que nós cobramos do poder público é que nesse momento de crise é que o olhar social precisa ser maior, né? Claro. Precisa ter um olhar social, precisa ter uma pré-condição ao diálogo, a entender, né, que não é na base da truculência, não é na base da repressão, mas é na base da negociação que se faz política social. E assim, problema social não se resolve com polícia, problema social se resolve com política social, e é isso que a gente defende aqui. E a Nazaré está se organizando, né, Paulinho? A Nazaré Paulista vai apresentar para a Prefeitura, aliás, já solicitou isso já para a Prefeitura, através do Conselho de Moradia. O Conselho de Moradia formou uma comissão de estudos para pensar especificamente aquele núcleo sobre a possibilidade de regularização fundiária daquela área. Ótimo. Inclusive tem a iniciativa dos moradores de fazer um projeto de urbanização, porque lá é um lugar com uma característica muito importante, assim, são quadras bem definidas, as ruas são preservadas, então é possível fazer uma urbanização a partir do que já está lá. Já está. E pelo perfil das famílias que moram naquela comunidade, é possível, inclusive, fazer um projeto onde que as famílias participam financeiramente desse processo. Muito legal. Então, por exemplo, o Dr. Edson Ortega deu um parecer para o juiz, dizendo que ele gostaria muito de fazer a urbanização lá, mas a prefeitura não tem dinheiro. Tudo bem, então se ele gostaria já é um passo importante. Poxa, se não tem dinheiro, a gente tem que arrumar qual alternativa que tem para isso. O governo federal tem linhas de crédito. Sim.
as famílias têm possibilidade de fazer financiamento, então a gente vê uma saída por ali. Eu acho que o Poder Judiciário, a Prefeitura, a sociedade vai ter o bom senso de olhar para aquela comunidade lá com carinho e tentando amenizar um problema que possa acontecer caso venha a ter o processo de remoção. Então já é uma boa notícia. Só esse posicionamento do secretário já é uma boa notícia para o movimento. Claro. É isso aí. Bom, mudando de assunto aqui, o quarto então a gente volta a falar sobre o transporte público de Ribeirão Preto, que passou a custar R$ 4,40. Sim. Então, o transporte a R$ 4,40 é mais caro do que na capital. A gente já chegou a falar isso, acho que uns 2 resumos da semana atrás. O ano passado, por contrato, o contrato é feito em 2012, foi feito em 2012 na administração da Darcy Vera. Até recentemente o Tribunal de Contas do Estado multou a ex-prefeita e o antigo superintendente da Transerp por irregularidade nesse contrato. Você sabia, Paulo Honório, que nesse contrato, eu não sabia, existe uma cláusula que Ribeirão Preto tem que ter um único modal, que é o ônibus a diesel? Eu não sabia disso. Se tiver uma outra alternativa, não pode. Tem possibilidade disso. E no contrato, que vai até 2030, a concessionária ela tem por direito de solicitar reajustes semestrais, que são autorizados ou não pelo prefeito. Ano passado houve um reajuste de 6,33%, saltou de 3,95% para 4,20%, e agora nesse semestre houve um aumento de 4,8%, maior do que a inflação, porque a inflação foi de 4,7%, e a tarifa aumenta de 4,20% para 4,40%. E aí, né? Jimenez, por que o prefeito autoriza o aumento da tarifa de ônibus para a concessionária, mas não aumenta o valor da inflação para os servidores públicos? Exatamente. Aí é que está a questão, né? O vereador Marcos Papa, seja no ano passado ou nesse ano, tem contestado essa tabela de cálculos do reajuste, porque é uma tabela, segundo consta, bastante complexa. Nem matemáticos conseguem entender de onde que vem o reajuste. Não é claro, não é transparente e você não consegue entender. Então o Marcos Papa aprovou na Câmara um projeto de lei que obriga a Prefeitura a mostrar esses cálculos de maneira clara, para qualquer um poder olhar e ver. O prefeito vetou. Então esse reajuste, a gente sabe como é que funciona, né? Essa questão do transporte coletivo é um monopólio feito por 3 empresas, mas essa concessionária é um monopólio, e aí fica essa questão, que é uma boa pergunta para se responder. Por que não tem o reajuste da inflação para os servidores, mas tem o reajuste acima da inflação para a concessionária? E a prefeitura tem dinheiro em caixa, e a prefeitura tem dinheiro em caixa. Então vamos para o próximo assunto, que é a questão do orçamento bilionário da prefeitura. Os números são enormes aqui, mas a cidade também é enorme. Exatamente. Né? Então são 3,173 bilhões do orçamento. O orçamento para 2020 é o maior número da história. Parece que é uma coisa gigantesca, mas nós até falamos isso aqui alguns resumos atrás. De 2009 para cá, nos últimos 10 anos, aquilo que a arrecadação cresce, a despesa também cresce. Então, o que Ribeirão Preto não tem nos últimos 10 anos é capacidade de investimento próprio. Então, por exemplo, fazer uma regularização fundiária é um investimento que a prefeitura deveria ter dinheiro para fazer. O Fundo Municipal de Moradia Popular, criado já há mais de 10, 15 anos, nunca foi destinado um único centavo para o fundo. Exatamente, porque as coisas empatam. E mesmo nesse orçamento gigantesco, eu fiz as contas aqui, Paulinho, só para o pessoal ter noção. Você falou 3,173 bilhões de reais. 650 milhões vão para a saúde, 550 milhões vão para a educação, 350 milhões vão para o IPM, isso já consome 50% do orçamento. 750 milhões vão para a administração indireta, que são as autarquias, como a CODERP e o DAERP, não é? 600 e mais 250 milhões de reais são destinados a pagamento das dívidas do município. Esse valor aqui está incluso os valores das autarquias? São as autarquias, as autarquias todas, 750 milhões de reais. Né? Então você tem lá 650 saúde, 550 educação, 350 IPM, 750 as autarquias todas, 250 milhões pagamento de dívida. Isso faz com que sobre em caixa 620 milhões de reais, que a prefeitura vai dividir entre todas as outras secretarias, e os projetos, acaba ficando pouco. Os projetos de investimento acabam ficando em segundo plano. Então não sobra dinheiro, apesar de ser um orçamento gigantesco. Não sobra dinheiro, o dinheiro é apertado. Por quê? Porque as prefeituras estão em crise, não é só Ribeirão Preto, né? Ao longo desses últimos anos, ou seja, ao longo do projeto neoliberal inteiro,
o que se faz é enfraquecer os orçamentos públicos, porque a gente destina quase 45% de tudo que a gente arrecada no país para pagar dívida ao capital financeiro. E os municípios são impactados com isso, né? Então, há realmente aperto de caixa, apesar desse orçamento. Qual que é a saída, Paulo Honório, para quem está nos ouvindo? A saída é aumentar a arrecadação. Tem duas formas do município aumentar a arrecadação. Você vai ser linchado. Uma delas é aumentar imposto. Já estamos falando do IPTU, falamos agora há pouco do IPTU. A segunda é melhorar a economia, fazer com que a cidade arrecade mais a partir da economia. Sim. É possível fazer isso dentro de uma crise que a gente está vivendo nacionalmente? É difícil, mas é possível. Se você tiver um outro olhar, por exemplo, projetos de economia solidária feitos nos bairros, pode gerar renda nos bairros e melhorar a arrecadação, inclusive, da prefeitura, né? Cobrar quem deve para a prefeitura, vamos falar de dívida daqui a pouquinho, é um assunto que está vindo na pauta. Cobrar quem deve. Quem deve para a prefeitura? São os grandes empresários? São os bancos? Como é que é feito isso, né? Ricardo, aqueles 500 mil reais, não, 5 milhões de reais que vai usar para fazer plaquinha nas ruas, daria para contratar 500 pessoas numa frente de trabalho no município por um ano. Esse dinheiro que seria pago para eles, que é pouco, 5 milhões, sim, voltaria todo para o comércio no instante. O cara pega e já gasta no botequinho lá no caso. Imediatamente. Então geraria renda no município e poderia... são, assim, coisas simples que poderia resolver uma parte desse problema. Né? 5 milhões de reais para frente de trabalho, 8 milhões de reais do puxadinho, o puxadinho lá da Câmara, poderia fazer um projeto de bolsa estudantil no contraturno para a juventude das comunidades, que também reverteria na economia e melhora a vida das pessoas mais pobres. Então, assim, tem sempre um jeito de ter um olhar, né? E assim, a própria arrecadação de impostos, a gente não pode fugir desse assunto. A arrecadação de impostos é um tema impopular. Por que é um tema impopular? A gente falou isso na semana passada. Porque a estrutura tributária brasileira é regressiva, ela cobra mais de quem tem menos. Então, se você já tem menos e paga muito imposto, falar em aumento de imposto, você vai ficar bravo, obviamente. Claro. Nós precisamos de uma reforma tributária que seja progressiva. Quem tem mais, paga mais, e quem tem menos, paga menos. Essa é a discussão que tem que ser feita. Tem que ser feita em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, mas que esse orçamento de 3,63 bilhões, apesar de ser grande, ele não dá conta das necessidades de uma cidade com... Mendes, na sequência das notícias aqui, também tem a ver com o orçamento, né? O Sim. Centro administrativo, a gente dá, na verdade, uma opinião, que tem que ser no centro da cidade, né? Nada de levar o centro administrativo para outra região. Aliás, é importante fazer o centro administrativo? Em tese, essa ideia de centro administrativo, ela é antiga em Ribeirão Preto, viu? Ela é antiga. Em tese, ela é boa, porque se você junta, né, todas a administração num único lugar, você economiza custos, né? E você melhora a eficiência. Então, em tese, ela é boa. Só que existem traumas, né, de centro administrativo. Existe aquele que o Aécio Neves fez em Belo Horizonte, que é um escândalo de corrupção. Existe agora o do Nogueira, que quer levar o centro administrativo para o Jardim Independência, numa área lá que é próxima à Fundação Sinhá Junqueira, né? É meio esquisito esses projetos, né? Fazer um centro administrativo no Jardim Independência. Em tese, centro administrativo é bom, mas desde que ele esteja no centro, porque Ribeirão Preto precisa revitalizar o centro da cidade. Eles vão fazer, a prefeitura vai sair do Palácio Rio Branco, o Palácio Rio Branco vai se transformar num museu, que já é problemático, porque você sabe qual é a situação dos museus do estado de Ribeirão Preto? Sim. Então, imagina o que vai ser o Palácio Rio Branco, não é? Então, assim, as pessoas falam, logo vai se transformar num museu. Pô, pega a situação do Museu do Café, pega a situação dos outros museus, o que vai acontecer com o Palácio Rio Branco? Eu, em tese, sou contra. Eu, se fosse o prefeito, eu não sairia do Palácio Rio Branco. Ele poderia até se transformar num museu, mas o meu gabinete ia continuar lá. O centro administrativo tem que ser no centro da cidade, né, num projeto integrado de revitalização. A prefeitura, de maneira transitória, vai se colocar naquele prédio antigo da Caixa Econômica Federal que fica na Américo Brasiliense. Parece que vai custar 2 milhões e meio de reais para reformar aquele prédio, para receber a prefeitura e outros órgãos da administração. Então, por um tempo vai ficar ali, até que o centro administrativo no Jardim Independência fique pronto. Nós somos contra levar o centro administrativo para o Jardim Independência, até porque existem outras áreas. Existe a área, por exemplo, que a gente fala aí, já falamos aqui outras vezes, a área da antiga cervejaria Antártica, que fica na confluência ali da Baixada, entre Centro e Vila Tibério, também um lugar que precisa ser revitalizado. Por que não levar o centro administrativo para lá? Não é? Eu acho que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem que ficar no centro da cidade, porque o centro é o coração da cidade, é ali que as coisas acontecem e de maneira alguma a gente vai apoiar um projeto que leve a Prefeitura e a administração para fora do centro e transforme o centro num lugar mais esquecido do que ele já está. Então, eu teria uma coisa que me ocorreu agora, o Lênio, português, arquiteto,
que conhece muito sobre a questão do aeroporto de Ribeirão Preto, Sim. talvez ele possa dizer pra gente, naquela área que eles estão falando de fazer lá no Jardim Independência, não fica numa área perigosa do aeroporto? Fica. Tem aquele morro ali, eu esqueci o nome daquele morro, né? Mas é um morro. Ela é a Junqueira, não é? Fica no pé do morro ali. Talvez seja um argumento importante aí, ou então uma preocupação para a prefeitura, né? Porque ali é onde que os aviões descem, né? Exatamente. Não sei se desce ou sobe, mas passa por ali. Passa por ali, é perigoso. Você falou semana passada que na questão da moradia, o Duarte Nogueira tinha chance de fazer história assim como fez o pai. Sim. Eu acho que ele tem chance de fazer história nessa também, porque o pai dele gostava de andar pelo centro. O pai dele valorizava o centro da cidade. Era um prefeito que caminhava a pé. E tem várias discordâncias, até porque ele foi da Arena, no regime militar também. Mas ele andava, ele era um prefeito popular. O Duarte Nogueira tem a chance de fazer um projeto de revitalização do centro, de marcar a posição que a Prefeitura de Ribeirão Preto, o prefeito, tem que ficar no centro da cidade. É impensável tirar a estrutura administrativa da cidade de Ribeirão Preto e colocar no Jardim Independência. Eu, com todo respeito ao pessoal do Jardim Independência, mas é uma questão de valorizar o coração da cidade, que é o centro, e principalmente a Baixada, né, naquela região ali. Queriam fazer um shopping, parece que o shopping não deu em nada, leva a prefeitura para lá, leva o centro para lá. Revitalizaria a Vila Tibéria. Exato. E não incomodaria o Jardim Independência, que é um bairro de residência muito tranquilo. Né? O Jardim Independência precisa de outros projetos, não de levar a prefeitura e a administração para lá. E falando em fazer centro administrativo, que tem custo, gasto e tal, os vereadores estão avaliando a questão de dívida do município. A gente fala na verdade sobre uma CPI que está rolando, né? Recomeçou agora com a volta do recesso, que é a CPI da dívida dos bancos. O presidente da Câmara, o Lincoln Fernandes, é quem propôs essa CPI, e ela está rolando, porque existe aí, Paulo Honório, segundo cálculos, os bancos devem para Ribeirão Preto 192 milhões de reais, essa dívida não é paga, ela está sendo contestada na justiça, porque quando você compra no cartão de crédito, ou quando você adquire um serviço do banco, na cidade de Ribeirão Preto, esses valores que você paga de taxas, eles não ficam na cidade de Ribeirão Preto, eles ficam no município onde as operadoras e onde o registro dos bancos é feito. Então, os bancos de Ribeirão Preto fazem uma série de negócios. Negocia aqui, mas vai para lá. As pessoas compram no cartão o tempo todo, mas o recolhimento das taxas que é feito vai para outra cidade, não vai para Ribeirão. E aí depois pergunto por que falta recursos na cidade. A FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, está na justiça para tentar barrar que esse chamado domicílio, né, a questão do domicílio, ela possa ser quebrada pela justiça. Porque acho que a FEBRABAN ganha dinheiro com isso. Se ela concentra em um único município, ela paga menos impostos, né? E se você dilui, se cada serviço do banco de cartão de crédito é pago no imposto, no município onde acontece, parece que a FEBRABAN paga um pouco mais de imposto. Mas eu acho que o banco tem um pouco de dinheiro para pagar mais imposto, não tem? Quem não tem é a gente, né? Porque você está vendo aí 13 milhões de desempregados, o PIB não vai crescer nada, 0%. E o lucro do trimestre dos bancos em relação ao ano passado aumentou 17 bilhões. Acho que um pouquinho de imposto eles podem pagar, não podem não? O banco é uma coisa impressionante, assim, como os caras são descarados, né? Exatamente. Então assim, o que esse CPI quer? Quer explicações de coisas importantes. Por exemplo, quanto que os bancos devem de fato? 192 milhões só? Qual que é a origem dessa dívida? De onde que ela se originou? E por que ela não está sendo paga? Esses são os questionamentos que a CPI vai fazer. Acho que é uma CPI importante, porque toca num assunto importante para o Brasil, inclusive, que é a questão dos bancos. Você sabia que o Brasil não cobra impostos sobre lucros e dividendos empresariais? Então, você é um empresário e você recebe lucros e dividendos. Nesses lucros e dividendos você não paga imposto. Então, o que você faz? Você registra a sua carteira como dono de uma empresa ou de um banco com um salário menor e sobre aquilo ali você paga imposto. Só que os lucros e dividendos não. Existem banqueiros no Brasil que chegaram a receber por ano 9 bilhões de reais limpo, sem pagar R$1 de imposto. Então eu acho que, primeiro, precisa ter coragem para fazer esse debate. Acho importante a Câmara de Ribeirão Preto fazer isso. E segundo, que é um assunto muito importante que interessa a todo mundo. Já foi aprovada a CPI? Está rolando a CPI. Já está acontecendo? Já está acontecendo. Tá. O próximo assunto, Ricardo, é sobre a eleição dos conselhos tutelares aqui de Ribeirão Preto. São três conselhos, né? Como que vai acontecer? Quando vai ser e tal? O Conselho Tutelar é um órgão, né, criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que tem como responsabilidade zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, né? Se está indo na escola, se está sofrendo violência,
violência familiar ou violência na escola, ou seja, todos os direitos das crianças e adolescentes têm que ser cumpridos, e quem zela por isso é o Conselho Tutelar e os conselheiros. Ribeirão Preto tem 3 conselhos, 5 conselheiros para cada conselho. Certo. Então são 15 conselheiros no total, que são eleitos pela população. A próxima eleição vai acontecer dia 6 de outubro, né? E todo mundo pode votar, não é obrigatório o voto, mas todo mundo pode votar. E você vota de maneira nas 15 candidaturas. Parece que cada candidato passou por uma prova. Sim. Não é, de conhecimentos, e cada nome aprovado vai estar lá na cédula, e no dia 6 de outubro a população de Ribeirão Preto pode votar. E acho que é uma votação importante e é um debate importante que está acontecendo, que acontece sempre e cada vez mais importante, né, Paulinho? Você falou uma coisa aí que é importante a gente observar nesse processo eleitoral, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser conselheiro tutelar porque eu gosto muito de criancinha. Se eu pudesse, eu colheria na minha casa lá meia dúzia de crianças para eu cuidar. Mas você disse que o conselheiro tutelar tem a função de zelar pelo cumprimento da lei, né? Sim. Então adianta o cara gostar de criancinha ou não? Não, adianta ele ter capacidade para entender o que é a lei, né, e fazer a lei se cumprir, né? Qual que é a relação do Conselho Tutelar, por exemplo, com a justiça, com o juizado que cuida de criança e adolescente, qual que é a relação do Conselho Tutelar com as escolas, com a questão pedagógica, como é que tudo isso funciona? Não é fácil, tanto é que tem uma prova, né? Tem pessoas que têm o dom para isso, não é só porque gosta de criança. Eu gosto de gostar de criança e adolescente é importante, mas porque gosta de entender como é que funciona a questão, né? Aliás, o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi criado em 1990, ele está sendo contestado, né, por uma série de movimentos de conservador, de direita, que diz que tem que reduzir a maioridade penal, que criança tem que trabalhar abaixo dos 14 anos, né? Tem várias pessoas que dizem isso, que afirmam isso. E a luta pelo Estatuto da Criança e Adolescente é uma luta atual, da atualidade. Nós estamos lutando por direitos, né? E existe uma preocupação, o blog acompanhou a última eleição do Conselho Tutelar. Aliás, o mandato dos conselheiros é de 3 anos, podendo ter uma reeleição, né? A última eleição do Conselho Tutelar, o blog acompanhou, o blog foi lá na escola onde teve a votação, e existe uma disputa muito grande, porque uma certa denominação das igrejas evangélicas, que são os neopentecostais, que atuam já fortemente na política, inclusive tem bancada de deputados na Câmara dos Deputados, vereadores que atuam pela igreja, têm investido pesado nos conselhos tutelares. E isso é uma preocupação, por quê? Porque a gente aqui não tem nenhum preconceito contra a religião, ao contrário, a gente respeita e a religião faz parte da nossa vida, mas a gente tem preocupações com posicionamentos fundamentalistas, né? E fundamentalistas ligados a posicionamentos conservadores de direita que procuram modificar o Estatuto da Criança e Adolescente no sentido de retrocessos. Isso é preocupante. Então há uma disputa muito grande que envolve entidades, envolve partidos políticos que participam da eleição do Conselho Tutelar e tem envolvido cada vez mais as igrejas, principalmente as denominações neopentecostais. E a gente vai cobrir e vai estar de novo fazendo a cobertura bem de perto da próxima eleição que vai acontecer no dia 6 de outubro. Tá? Primeira coisa que tem que observar, então, se a pessoa concorda com o Estatuto da Criança e Adolescente para poder aplicá-lo, né? Porque, Exatamente. por exemplo, uma pessoa que discorda do Estatuto, ela não poderia ser candidata, ou muito menos defender o Estatuto. Né? Ou ela é contra, quer modificar e quer entrar lá para, inclusive, aumentar o movimento de modificação e inclusive de extinção do Estatuto, né? Isso pode acontecer, por isso a disputa é importante. Você deu um dado aí que eu acho que ele alterou agora nessa eleição, cara, acabou, pode se reconduzir quantas vezes quiser. Teve mandato de 3 anos. Tá. E o prazo do mandato eu também tenho dúvida se é 3 anos ou se mudou. A gente vai ver depois, a gente coloca lá embaixo. Né? Beleza. Passando, então vai ser dia 6 de outubro, né? 6 de outubro. Beleza. Nós vamos fazer a cobertura de perto no dia e trazer as informações. Vai poder aquele negócio de levar a gente de ônibus e tal? Nunca pôde, mas acontece. Né? E a gente vai estar de olho, inclusive, nisso. O Ministério Público não fica lá para vigiar isso? Fica, mas você sabe que essas coisas como é que acontecem, né? A gente sabe que existe, sim, ônibus que param a quarteirões de distância do processo de votação, mas nesse ano nós vamos estar de olho e vamos fazer uma cobertura legal, e se acontecer isso, a gente vai denunciar. Beleza. O próximo assunto que a gente vai discutir aqui, Ricardo, é sobre a questão da eleição para 2020, né? Eleições municipais. Exatamente. O prefeito, que estava muito quietão até há pouco tempo, agora tem dado uns pulos assim, muito importantes para a reeleição dele, né? Dado uns pulinhos altos, né? Muitos. Principalmente com o investimento no PAC Mobilidade.
Eu me lembro que há uns 2 meses atrás, quando a gente começou a fazer o resumo, tinha uma notícia dizendo o seguinte, que o prefeito estava desanimado. Tinha mesmo. Não é? Tinha. Que ele não estava encontrando caminhos, de repente apareceu uma luz e olha só quem deu a luz para ele, foi o PT. Porque a gente pergunta aqui assim, nessa primeira parte, o PAC Mobilidade transforma o prefeito Nogueira em favorito para 2020? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é importante para ele, viu? É muito importante. Eu, para mim, acho que transforma. E o PAC Mobilidade Urbana, que está trazendo para Ribeirão Preto cerca de 500 milhões de reais em investimentos, é túnel, é ponte, é viaduto, é corredor de ônibus, é duplicação de avenida, é sinalização, não é? Ou seja, um conjunto de obras que caiu no colo do Nogueira. Esse PAC Mobilidade Urbana, que era do governo Dilma, foi aprovado em 2013. Quem ia levar esse projeto à frente seria a prefeita Darcy Vera, mas Ribeirão Preto na época não teve condições de dar a contrapartida e o Nogueira conseguiu um empréstimo do Banco do Brasil no valor de 30 milhões de reais e deu essa contrapartida, e a partir disso o projeto começou a se desenrolar e ele está se desenrolando ao longo desse ano de 2019 e também no ano de 2020. Então é um conjunto de obras que vem da antiga administração do PT, da Dilma Rousseff, que coloca o prefeito Nogueira na condição, na minha visão, na condição de favorito. Por isso que do desânimo ele passou para os pulinhos altos. A gente vê hoje o prefeito se conduzindo na cidade como favorito. E aliás, isso impacta inclusive na oposição. Você não acha que a oposição está muito quietinha? Você vê alguma coisa de oposição na cidade? Na própria Câmara, alguém que seja oposição? Vê o Marcos Papa, que pega uma coisa ali, mas uma oposição sistemática ao prefeito Nogueira, uma oposição programática ao prefeito Nogueira, que discuta a questão do neoliberalismo, da terceirização, dos caminhos que a administração. Você vê isso na oposição? Eu acho que precisaria de ter um grupo, seria importante quem está na oposição falar o que acha do contrário, né? É isso, né? Então, por exemplo, teve a votação sobre a terceirização. A gente viu lá que já estava definido. Sim. Por exemplo, quem talvez pudesse ser maior oposição e pudesse pegar os descontentes desse projeto, por exemplo, como Lincoln Fernandes, Sim. Ele conduziu o processo como se fosse a rainha da Inglaterra. Exatamente. E votou, inclusive, contra o projeto. Exatamente. Mas não bateu, não teve uma discussão, não colocou o posicionamento dele, o que ele pensa, o que ele acha. Aliás, o Lincoln... Então, por exemplo, esse pessoal que tem que colocar, se quer fazer oposição, tem que falar por que quer fazer oposição. Qual que é a diferença que tem do governo do Nogueira. Dias antes dessa votação, que você falou que o Lincoln não usou a tribuna, ele foi lançado pré-candidato a prefeito pelo presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, que esteve aqui em Ribeirão Preto e o lançou. Então, assim, para mim falta oposição programática. Falar por que ele é melhor, né? Exatamente. Porque ele é melhor que o Nogueira. A gente escreveu um artigo aqui dizendo que a gente achava que o Ricardo Silva, ele era uma espécie de um braço mais social do mesmo projeto que o Nogueira representa. O Ricardo Silva nos procurou para dizer que ele não representa esse projeto. Ele me disse, eu não represento esse projeto. E a gente aceita essa explicação, mas assim, qual é o projeto então que essas forças representam, não é? Qual é o projeto que o PSB representa aqui em Ribeirão Preto, o próprio PDT? Isso faz parte da nossa próxima aqui, né? Quer dizer assim, já que a gente considera que o prefeito é o favorito, o que é a oposição em Ribeirão Preto? De onde ela vem? Então. Porque a direita está se movimentando. A gente falou semanas atrás que o PSL certamente vai ter um candidato, que é o que representa o bolsonarismo lavajatista, né? Por esse lado aí também, essa semana o PSL está convocando, fazendo um concurso de prefeito. Esse é o Novo, Partido Novo. É o Novo? Novo. O PSL vai ter o candidato dele, o Novo está fazendo isso. O PSL fechou, né, o escritório dele aqui em Ribeirão. Não fechou não, tem um presidente aqui, eles vão ter candidato. Mas eles tinham abandonado tudo, foi a notícia. Uns 2 ou 3 presidentes abandonaram, mas tem um presidente aí, aqui. Arrumou. Então o Novo está fazendo um concurso público para achar o candidato ideal dele. Que é uma característica de um CEO, né, um grande administrador, né, um gestor. É um gestor. O Partido Novo é o partido dos gestores, tipo Dória. Então, o Partido Novo vai ter candidato, o PSL vai ter candidato, isso é o campo da extrema-direita, ultraliberal. Né? Certo. O prefeito, com o seu projeto, é o favorito, apesar também de não ter projeto, né? O projeto é um projeto neoliberal. Eu acho que isso é uma das coisas que atrapalha muito o Nogueira, apesar de ajudar muito ele, é uma das coisas, né? É a questão do transporte, que é terrível em Ribeirão Preto, caro, ineficiente. A questão da falta de projeto de habitação. Exatamente. Não teve uma única casa construída por esse prefeito.
E outros problemas, né? Assim, por exemplo, a questão mesmo da mobilidade. Enquanto não arrumou, ainda está ruim. Exatamente. Pode ser que até que vai ficar bom mais para frente, com esse monte de dinheiro que vem, né? Exatamente. Mas hoje está muito ruim a questão de transporte. E uma relação terrível com os servidores, né? De culpabilizar os servidores, não ter uma relação mais amistosa com o servidor, de entender que o servidor e o serviço público é fundamental para uma administração. Isso, para mim, é um posicionamento terrível do prefeito Nogueira, mas você não vê uma contestação estrutural. Então, a extrema-direita, Partido Novo, PSL, vai ter, o prefeito vai ter, existe esse campo que a gente chamou de centro-esquerda, centro e centro-esquerda, existe o MDB, que sempre tem a figura do Baleia Rossi, não só como candidato, mas também como financiador ali, né? Porque eles sempre encontram dinheiro para poder financiar a campanha, então o MDB vem um grupo que liga o PDT, o PSB, até o próprio PSD, que é do juiz Gandini, parece que estão conversando para ter uma candidatura. Então esse é o esboço, né? Mas tudo isso falta um pouco de projeto, né? E também existe a esquerda tradicional, né? O PT e o PSOL, que tem estreitado relações, tem conversado cada vez mais. PT e PSOL, eles têm a mesma qualidade e o mesmo defeito para 2020. A qualidade é a chapa de vereadores. Tanto o PT quanto o PSOL tem a possibilidade de formar chapas de vereadores muito melhores, boas. Mas não pode juntar, né? Não pode juntar, mas cada um vai ter a sua chapa e vão ser chapas boas. Isso dá a possibilidade, Paulo Honório, dá na próxima legislatura a gente ter vereadores do PT e do PSOL, que seria uma frente de esquerda importante que hoje falta. Né? Hoje o PSOL não tem vereador. Não tem vereador, só o PT tem o Jorge Parada. Né? O Jorge Parada. Né? Então, há a possibilidade, por exemplo, de fazer 2 vereadores do PT e 1 do PSOL, ter uma bancada de 3 vereadores, fazer uma frente de esquerda que faça uma oposição programática ao próximo prefeito. Então, essa é a vantagem, a qualidade dos 2 partidos. Né? A deficiência é a falta de nomes para prefeito. Tanto no PSOL quanto no PT, há uma construção para se ter candidatura própria, mas há falta de nomes. Né? Um nome que anda bem nos 2 partidos... Jorge Parada. Não, o nome que anda bem nos 2 partidos é o do Beto Canguçu. Beto Canguçu consegue fazer com que essas conversas se aproximem mais. Mas parece que o Beto, ele está meio que recluso, né? Não sei aonde que ele fica num sítio. E o pessoal vai procurar o Beto para conversar, para ver se o Beto topa essa empreitada. E a gente está falando aqui no blog Calçadão, se o Beto ouvir, o pessoal vai procurar o Beto para topar, porque tanto o PT quanto o PSOL tem bastante... O PT, obviamente, é o partido dele, mas o pessoal topa conversar... se a candidatura for do Beto Canguçu, mas o pessoal está atrás de nomes também. Então, tanto o PT quanto o PSOL, que é a esquerda, carecem disso. Tem boas chapas de vereadores, mas não tem nomes consolidados para disputa presidência, para disputa a prefeito, até porque vai faltar dinheiro, né, Paulinho? Vai faltar dinheiro nessa próxima campanha de novo. Candidatos muito ricos ou ligados a empresários muito ricos podem autofinanciar campanhas. E a esquerda está numa condição bastante desvantajosa no quesito de financiamento de campanhas. Então vai ser uma campanha bastante desnivelada nesse sentido, mas a esquerda acho que vem bastante forte, porque a crise sempre faz a esquerda crescer, né? Eu acho estranho, né? Assim, como que pode um grupo que se coloca como esquerda e que teria alternativas novas para a cidade, não ter uma figura que possa representar esse campo. Isso é um absurdo. Quando se fala em criticar o prefeito, por exemplo, a gente tem que pensar nisso. Como que a gente tem um grupo articulado que critica tanto a administração, mas você não consegue ter uma liderança capaz de juntar tudo isso? E quando você pensa, por exemplo, na figura do ex-vereador, você tem que resgatar ele, porque depois que perdeu a eleição, ele ficou fora esse período todo. E aí, por exemplo, quando se pega, por exemplo, um vereador que faz muitos mandatos, que está como o Jorge Parada, ele não pode ser uma liderança capaz de representar esse campo. Então é uma situação muito ruim para todo mundo e que eu acho que a gente não tem muito que comemorar, não. Assim, tá feia a coisa. Sabe de onde que eu acho que vão surgir essas lideranças novas? Que não vai ser agora. Eu acho que a esquerda entra numa situação bastante ruim. Mesmo se o Beto topar essa parada, o Beto topar a parada, fica um negócio meio que misturado. Né? Se o Beto topar esse desafio, ou outra candidatura que venha do PT, que venha do PSOL, vai ser para cumprir tarefa, porque a gente sabe que não vai ganhar uma eleição, né? Mas sabe de onde que vai surgir? Da Câmara Municipal. Eu acho que se candidaturas novas, tanto do PT quanto do PSOL, conseguirem chegar na Câmara de Vereadores e fazer uma frente de esquerda e propor um projeto alternativo para Ribeirão Preto, um projeto realmente que conteste tudo isso que está acontecendo, eu acho que dali
pode ser desde que essa candidatura não se coloque na Câmara de Vereadores e fique por lá, né? Não tire o pé do barro, que faça o trabalho social importante de construção de movimento, de construção de partido. Acho que dali pode sair a esperança nova que você está cobrando aí, que a gente não tem agora. Não, estou cobrando não, é uma constatação, é um fato. É verdade, é um fato, assim, olha, não é impressionante. Como que a gente pode ser crítico a uma sociedade, a uma organização, se as pessoas que fazem parte desse campo não conseguem reunir, mesmo que não seja liderança, porque a gente tem que talvez criar projeto ao invés de nome. Então, ao invés de você ter o nome, quem que vai ser o cara que vai disputar? Não, vou ter um projeto, esse projeto é assim, assado, ele vai diferenciar desse que está hoje por tais e tais aspectos. E a gente vai, dentro desse conjunto, colocar alguém para representar o nome para poder representar esse projeto. E a gente não tem capacidade de fazer isso? Até agora não, mas eu acho que tem esperança surgindo, dentro do PT tem lideranças novas surgindo, dentro do PSOL tem lideranças novas surgindo, com esse pensamento que você está fazendo, de não construir nomes, mas construir projetos. Eu acho que a esquerda, ela sofreu uma derrota estratégica em 2016 para cá, uma derrota grande, de grande proporção, que às vezes alguns militantes de esquerda não tiveram noção do que aconteceu, né? Foi uma derrota estrutural, uma derrota estratégica da esquerda, mas eu acho que tem condições de se reerguer nessas condições, né? De criar movimento, de criar alternativa e principalmente de conseguir construir um projeto anti-neoliberal, porque é o neoliberalismo que tem matado tudo, Paulo Honório, matado o meio ambiente, os direitos do trabalhador, a aposentadoria, os empregos, o sonho de construir um país soberano. Então é preciso encontrar um caminho que seja um caminho anti-neoliberal. E é isso que eu estou falando. E vai dar tempo? Para 2020 não. Isso que eu estou falando para você é um processo que está sendo construído no mundo inteiro, nas lideranças progressistas, nos movimentos progressistas. Eu acho que a gente vai encontrar o caminho. Para 2020 não. Eu acho que a gente vai participar de uma eleição ainda imerso na crise e na derrota da esquerda que veio a partir de 2016 com o impeachment sem provas da presidente Dilma. Essa é a avaliação que a gente tem. Legal. Eu acho que nada mais do que a realidade para poder fazer com que a gente se mova para o caminho certo, né? Exatamente. Não adianta a gente ficar aqui falando, né, flores, levantando... Tem que falar a verdade. Não é fato. É isso aí. Beleza. Grande abraço. Semana que vem a gente volta. Clica aí, se inscreva no canal, compartilhe. E a partir desse vídeo que a gente faz a análise da semana, outros vídeos a gente faz, né? A gente está fazendo agora, faz o vídeo completo e faz pequenos vídeos. Sempre compartilha, continue aí nos ajudando. Vamos chegar à marca de 1000 inscritos. Até semana que vem. Até semana que vem.